Vale do Paraíba, uma região única com múltiplas vocações. A nossa é a tecnologia, é a inovação. Nós somos a NIP-BR. Trabalhamos para integrar, conectar, expandir, informar, entreter. A NIP-BR é solução corporativa, é internet, TV por assinatura, é telefonia digital. Os melhores serviços com o melhor custo-benefício. NIP-BR, sua melhor opção em internet, telefonia e TV por assinatura. Olá, seja bem-vindo a mais uma atividade da Mostra Vicentina na sua casa, a programação online do Parque Vicentina Aranha. O eixo Sustentabilidade e Qualidade de Vida apresenta em sua programação ações com o objetivo de difundir e promover a consciência sobre o autocuidado e prevenção através de informações em diversas áreas de saúde e de práticas saudáveis, entendendo o corpo e a mente como uma unidade. A sustentabilidade, que envolve as dimensões social, ambiental e econômica, características inerentes, integram as ações que compõem este eixo, norteados pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS. Nossos agradecimentos ao IOV, Instituto de Oncologia do Vale, Ortoservice, Hospital Ortopédico, Seibin Medicina Diagnóstica, Concessionária Tamoios e Biofórmula, envolvida com você. Apoio Loxan Degraus e NIP-BR Telecom. A realização é da AFAC, Organização Social de Cultura, através da Prefeitura de São José dos Campos. Fique com a apresentação de hoje e continue acompanhando tudo em nossas redes sociais. Até mais! Para celebrar e refletir o Dia Internacional das Pessoas Idosas, iniciativa da ONU, Organização das Nações Unidas, em 1991, durante a aprovação da Resolução 46/91, visando tratar dos direitos dos idosos e criando espaços de debates sobre a importância de preservar o respeito e a dignidade dessas pessoas, o Parque Vicentina Aranha, em parceria com a Faculdade da Terceira Idade Univap, apresenta Utopia e Distopia, a cidade que temos e a cidade que queremos para envelhecer. A longevidade da população, ao mesmo tempo que se apresenta como uma conquista da humanidade, tem imposto desafios importantes. Um deles é pensar a cidade que queremos para viver e envelhecer. Entre a cidade que se tem e a que se almeja, parece haver uma distância maior que as forças sociais e coordenadas para sua superação. No entanto, as dinâmicas de reorganização da cidade e do espaço são ensaiadas em toda parte, seguindo orientações e motivações as mais diversas. As pessoas idosas também se envolvem nessas realizações, e é sobre esse potencial de transformação que nós iremos conversar durante o mês de outubro. Em 5 episódios, acompanharemos as reflexões de um grupo maravilhoso de profissionais, pesquisadoras e gente com experiência sobre o tema envelhecimento, mantendo sempre em foco que, historicamente, projetar utopias é crer que o melhor dos mundos não é apenas pensável, mas também possível, como o próprio aumento da longevidade humana nos mostra. E dando seguimento à programação alusiva ao dia 1º de outubro, ao mês internacional do idoso, aqui no Parque Vicentina Aranha, que agora em 2021 tem como tema a cidade que temos e a cidade que queremos, Utopia e Distopia, a cidade que temos e a cidade que queremos para envelhecer. Eu gostaria de perguntar se vocês já foram visitar a exposição do Mapas que Contam Histórias, lembrando que vai ficar aqui no parque durante todo o mês de outubro. O fruto é subsídio de uma oficina que foi feita na Univap, em parceria com os alunos da Faculdade da Terceira Idade e também com os estudantes do curso de arquitetura. Esse projeto mostra cartografias emocionais. É uma experiência intergeracional entre os estudantes do curso de arquitetura e os estudantes idosos da Faculdade da Terceira Idade. Eles construíram outros mapas utilizando o método de cartografia, mostrando a história de São José dos Campos.
Vale a pena conferir, essa exposição tá linda, tá maravilhosa. Vai ficar durante todo o mês de outubro aqui no Parque Vicentina Aranha. E hoje nós estamos recebendo a psicóloga e professora universitária, doutora em ciências, que também estuda e pesquisa saúde mental e envelhecimento, minha amiga Danusa Machado. Oi, Danusa, tudo bem? Oi, Débora. Obrigada pelo convite. Agradeço ao Vicentina Aranha pela iniciativa e te parabenizo pela iniciativa. Muito obrigada, querida. Que delícia te receber. A Danusa vai falar para a gente sobre o potencial realizador da pessoa idosa. Danusa, quais são os mitos que a gente precisa desconstruir em relação à velhice? E o que a gente precisa ressignificar e falar sobre o potencial da pessoa idosa? Uau! É um tema que vai gerar aqui uma reflexão, porque talvez vocês conheçam que existe um termo para isso, que é o preconceito, a intolerância e a discriminação contra as pessoas idosas, que se chama etarismo ou idadismo. Para existir uma palavra para representar essa ideia na sociedade, isso significa que, infelizmente, nós ainda vivemos em uma sociedade que tem preconceito com a pessoa idosa e que tem, em última instância, dificuldade em envelhecer. E, nesse sentido, por que a gente precisa desconstruir esses mitos e essas ideias de que envelhecer é ruim? Porque a gente é uma sociedade que precisa entender, talvez vocês tenham assistido a pílula do episódio passado com a gerontóloga Ana Paula, em que ela trouxe uma ideia brilhante, muito interessante, do quanto que a gente tem dificuldade para aceitar que o novo sempre vem. E o quanto que a gente precisa trabalhar aspectos da sociedade para incluir o idoso, porque ele pode sim ser ativo, funcional e trazer contribuições para a sociedade durante todo o seu tempo de vida. No episódio passado, a Débora também mencionou o quanto que o momento, mais de 60 anos, que é o que a gente chama como ser uma pessoa idosa, é mais uma fase da vida, como a infância, como a adolescência, como a idade adulta, e que vai ser caracterizada, portanto, por desafios, por possibilidades, eventualmente por medos, por anseios. Um mito que eu acho importante a gente discutir é o seguinte: será que uma pessoa idosa pode se apaixonar? O que vocês acham? Será que só adolescentes e pessoas adultas que se deparam com situações do coração? Outra reflexão que é importante da gente fazer é o quanto que a gente permite, então, à pessoa idosa de vivenciar com plenitude e com autonomia a singularidade dessa fase. A gente observa em alguns momentos esse mito de que o idoso se torna uma criança com a inversão de papéis nas situações familiares, por exemplo, em que um filho precisa oferecer ajuda, oferecer cuidados para uma pessoa que é mais velha, mas isso não significa que receber ajuda torna essa pessoa absolutamente inválida ou sem autonomia para tomar decisões sobre sua própria condição de existir. Então, acho que esses mitos relacionados, por exemplo, em relação a vivências, a sexualidade, a ocupar espaços e a pertencer na sociedade são os que a gente precisa refletir e problematizar. Esses mitos, eles são muito importantes, né? Que o idoso não aprende, que o idoso não transa, que o idoso não vota, né? Que o idoso não decide, que o idoso vira criança. Tudo isso não é verdade, né? Porque é muito importante a participação, o exercício cidadão das pessoas idosas. Pela quantidade de pessoas idosas que a gente tem no Brasil atualmente, se todos votassem, seria até assim, suficiente para mudar, virar o resultado de uma eleição, não é, Danusa? Mas sobre também a questão do aprendizado, né? O que mais que a gente pode falar sobre o potencial da pessoa idosa? Muito importante a gente entender que, se a gente parte do princípio que, enquanto uma pessoa está viva, ela é um sujeito de direitos e de possibilidades, então, essa oportunidade de continuar aprendendo e desempenhando um papel social no mundo deve ser realmente reforçada.
Um ponto que eu acho que é fundamental para a gente pensar no aprendizado é a conexão, é a troca, é o pertencer aos diferentes espaços. Então, esse projeto do qual a gente está celebrando aqui, intergeracional, falando sobre as memórias e as vivências das pessoas nos territórios e na nossa cidade, é uma oportunidade muito importante da gente resgatar o quanto que o idoso pode e deve ser ativo com as outras gerações, na sociedade como um todo, nos lugares em que essa pessoa estiver, porque a capacidade dela fazer conexões com tudo que ela já tem de bagagem, e inclusive de ensinar os outros, continua permanecendo e deve ser incentivada. Tem um outro mito que você se referiu, que eu acho que vale a pena voltar nele, que é o de que todo idoso, toda idosa vira criança. Nossa, a gente sempre ouve isso não é verdade, né? Ou então que todo idoso e toda idosa fica ranzinza. A pessoa envelhece o que ela é, né? Existe o potencial de transformação, de aprendizado, mas o que acontece na fase da velhice, que a gente tende, né, nossa sociedade, a generalizar, a dizer que todo idoso, toda idosa vira criança, ou que então todo idoso e toda idosa fica ranzinza. Isso não é real, né, Danusa? Excelente, Débora. Essa é uma reflexão que todos temos que fazer enquanto sociedade, no sentido de nem de atribuir para uma pessoa idosa características idealizadas, mas também não colocar nesse sujeito o que a gente rechaça na nossa sociedade. Nós temos uma perspectiva que valoriza muito a juventude. A gente associa ainda o cuidar a essa fase da vida. Então, se a gente compreende que idosos, em alguma medida, podem precisar de cuidados, a gente está infantilizando essas pessoas, esses sujeitos. Sempre devemos lembrar que, enquanto uma pessoa tiver autonomia, tiver capacidade de tomar decisões sobre si mesmas, essas vontades devem ser respeitadas. Isso mesmo, acho que é muito importante isso que você falou sobre o respeito à autonomia, né? Sobre a capacidade de escolha e de decisão sobre a própria vida. E como o fenômeno do envelhecimento é um fenômeno atual, nós estamos aprendendo a envelhecer, estamos aprendendo a cuidar de pessoas idosas, né? Estamos experimentando novas velhices, né? Jeitos diferentes e diversos de envelhecer. Esse estigma, ele precisa ser combatido, né? Por isso que é bom lembrar que velhice não é doença, né? Por isso que é muito bom lembrar que o idoso, a idosa, a pessoa idosa tem um potencial realizador, né? Transformador, continua com responsabilidade para a construção da sociedade. Então, sobre essa questão do idoso virar criança, sobre a pessoa idosa virar criança, eu acho que é importante a gente falar sobre cuidar, né? Você fez uma referência agora sobre a ideia do cuidar. Né? Essa preocupação que nós, sociedade, temos em distinguir que quem precisa de cuidado é uma pessoa dependente, né? E todos nós, em todas as faixas etárias, precisamos do cuidado de outras pessoas e cuidamos de outras pessoas. Não é? A gente está sempre dependendo de alguém a vida toda e também sempre cuidando de alguém, estamos sempre por alguém a vida toda. Você concorda com isso, Danusa? Ou você acha que assim a solidão é uma característica que tem que definir os idosos e as idosas que querem morar sozinhos? O que você pensa a respeito disso? Excelente questão, que a gente precisa olhar para o fato de que, em primeiro lugar, há uma diferença entre isolamento e solidão, sendo que a solidão diz respeito a um sentimento. Quantos de vocês que estão assistindo a gente agora já estiveram em uma multidão e se sentiram sozinhos? E se sentiram sem conexão? E se sentiram sem pertencimento? Então, isso é a solidão. Então, aqui a gente já está vendo que a solidão pode ser uma experiência que faz parte da condição humana, embora não seja gostosa, desejada. Já o isolamento diz respeito, por exemplo, agora com a pandemia, quantos idosos precisaram ficar restritos pelo mito que teve no começo da pandemia pelo Covid-19, que era uma condição que seria fatal apenas para as pessoas idosas. Mais um ponto que, de novo, a gente colocando na pessoa idosa os estigmas da nossa sociedade.
Nesse sentido, a gente pode achar que a solidão, o deixar de fazer laços, o ficar rabugento, o ficar ranzinza, o ficar teimoso, o ficar repetitivo, o ser monótono, o ser devagar, tudo isso pode fazer parte da experiência de uma pessoa idosa. E o que a gente precisa sempre se lembrar, como a Débora aqui disse, de uma forma super bonita, super sensível, estamos na nossa trajetória de vida cuidando uns dos outros. O que faz essa jornada valer a pena são as conexões, são os laços. E a gente precisa trabalhar desde a infância a ideia de que, com sorte, nós vamos envelhecer. Eu, pelo menos, quero morrer velha, não sei vocês. Você aí, você acha que você vai morrer com que idade? Você quer morrer jovem ou você quer morrer velho? Porque as pessoas têm medo de ficar velhas, não gosta de ruga, não gosta de cabelo branco, não gosta de ir perdendo algumas características associadas à juventude, mas morrer novo, pelo menos, eu acho que a maioria das pessoas não querem, né? Então, envelhecer e fazer parte da família e compartilhar as histórias e as lembranças deve ser um legado da nossa sociedade para honrar a história e a biografia de quem veio antes da gente. Eu acho isso tudo muito importante, porque essas características que você está trazendo são as características que humaniza, né, a fase da velhice. E a gente envelhece o que a gente é, né, ainda sempre lembrando sobre o potencial de desenvolvimento, de aprendizagem. Mas a gente envelhece o que a gente é e o que nós somos? Nós somos seres pertencentes às relações sociais. Então, a gente continua responsável pela construção dessa cidade, né? Quando a gente pensa a cidade que temos e a cidade que queremos para envelhecer, nós queremos uma cidade assim que seja inclusiva, né? Que seja afetiva, que valorize o potencial da pessoa idosa, que reconheça a pessoa idosa em todos os espaços. Mas ainda falando sobre os mitos, essa questão da solidão, ela, às vezes é confundida com um desejo de ficar sozinho, né? Porque eu vejo muitos idosos e idosas dizendo, eu não quero morar com meu filho, não quero morar com a minha filha, né? Eu quero morar sozinho e ter as minhas coisas. É muito pelo medo da dependência, não é? O que você acha, Danusa? Excelente reflexão, Débora. E aí eu vou pegar um gancho com o que você conversou com a Ana Paula numa pílula passada, que foi bem interessante, a questão das relações familiares. O quanto que as famílias, muitas vezes, não... se a gente entende que a família é comercial de margarina, a gente vai ter uma percepção equivocada da realidade. Mas o que a gente precisa entender? O quanto que os laços e as conexões deveriam fazer sentido para a maior parte das pessoas, desde que a gente respeite a individualidade, a singularidade e a autonomia daquela pessoa idosa. Dentro dessa questão complexa que são os vínculos, o que eu acho que é importante a gente chamar a atenção? O quanto que a gente está tão atarefado, está todo mundo tão focado em si mesmo, está tão lutando para sobreviver, que muitas vezes é difícil a gente olhar para o outro e tentar identificar como que o outro está e quais são as suas necessidades. E algo muito comum no discurso da pessoa idosa, que você mesma acabou de apontar, é esse desejo de não, abre aspas, dar trabalho, esse desejo de não se tornar um fardo na sociedade, de manter a sua autonomia. E o quanto que é no diálogo, na família, nessa construção, que esse vínculo vai acontecendo sem esse idoso se sentir desconfortável, onde quer que ele escolha estar. Bom, e assim, gostaria de comentar ainda por último o mito da sabedoria, né? Porque existe também uma expectativa em relação à pessoa idosa que seja portadora de toda a sabedoria do mundo. Então, a gente defende, né? Velhice não é doença, velhice não é ser inútil, mas também nem todo idoso e nem toda idosa é sábio, né? É sábia. Por quê, né, Danusa? Por que nem todo idoso, nem toda idosa é sábia, tem sabedoria, né? Esse também é um mito, né? Não fica um peso, também não fica um cargo, essa expectativa de que os idosos e as idosas precisam ser 100% assertivos? Excelente debate, Débora. Na medida em que a gente entende que, sim,
conforme nós todos vamos envelhecendo, porque todos nós estamos envelhecendo, nós vamos acumulando bagagem, nós vamos acumulando memórias, dados da nossa vida, registros, a gente vai adquirindo um repertório, isso não necessariamente é sabedoria. E se a gente coloca no idoso, na pessoa idosa, essa questão, esse fardo de ser sábio, a gente tira dele a oportunidade dele ter medo, dele ter dúvidas, de eventualmente ele não saber ao certo o que fazer. E acho que, em última instância, o convite que você traz com essa reflexão é para a gente exercitar a tolerância e a gentileza conosco e uns com os outros. A gente, às vezes, não dá uma bola fora, não esquece alguma coisa, não tem uma situação que a gente fala, não sei o que fazer. Então, se a gente olha para as pessoas, independente da faixa etária, como humanos, a gente entende que o cuidado, a conexão, a gentileza são fundamentais. Muito obrigada, querida. Sempre uma delícia te ouvir, viu? Foi maravilhosa a nossa troca. Eu que agradeço. Uma boa tarde, até mais.